Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Então, continuando aí a segunda parte do vídeo, a gente estava falando aí sobre a evolução dos HDs e agora a gente vai dar então início à parte das fitas magnéticas. As fitas magnéticas, elas são uma forma de armazenamento de dados que consiste em uma fita de material magnético, geralmente poliéster ou similar, revestida de uma substância magnética que permite a gravação e leitura dos dados. Deve ter gente se perguntando assim: nossa, mas poliéster é um elemento magnético? Bem, se vocês pararem para lembrar, não sei se já fizeram esses tipos de experimento, mas se vários tecidos, de uma certa forma, eles têm um conceito magnetismo ou uma indução magnética. É um exemplo claro, não só o poliéster, mas o próprio algodão, né? Se você pegar um pente de cabelo, ó, eu dando aula de outras coisas, né? Se você pegar o pente teu aí de cabelo e ficar esfregando ele, ou às vezes na sua cabeça, ou, né, como a gente está tentando utilizar tecido, ficar esfregando ele dentro de um pano ou alguma coisa assim, e chegar perto de um fiozinho de água, você vai perceber que a água que estava correndo caindo numa direção reta, ela vai começar a sofrer curvaturas por causa desse campo magnético. E, cara, é só você pensar em vários outros exemplos que a gente pode ter aí no dia a dia. Se você está num calçado, né? Calçado que eu falo é você está com um calçado no pé, né? Vamos dizer assim. Você está aí com uma meia de algodão, alguma coisa, e aí você acaba utilizando muito tempo esse calçado, tem uma grande chance de quando você relar em alguma outra coisa, por exemplo, você relar numa televisão ou em outra pessoa, dá choquinho. Então, é por causa disso. Né? Você não virou super choque, você não está criando energia estática do nada. Isso aconteceu por causa do atrito entre o seu corpo e algum componente que pode gerar ou criar campos magnéticos, entre eles o tecido. Tá? Mas vamos lá. As fitas magnéticas, eu acho que vocês devem estar pensando em questões mais fita cassete ou fitinhas de música, mas como a gente até explicou o HD na questão do vinil, as fitas magnéticas também vieram disso, né? Então, olha só, temos aqui essa jovem, né? Naquela época ela era mais jovem, né? Hoje em dia, não sei nem se a coitada deve estar viva, mas ok. Essa jovem, ela está segurando aí as bobinas de fitas magnéticas. E as fitas magnéticas antigamente, elas funcionavam como os HDs dos computadores. Então você imagina que aqui, ó, a gente tem uma estação de trabalho, isso não era um computador, tá, gente? Isso era uma estação de trabalho, era somente onde tinha o monitor do computador e tudo que está aqui em volta desse cara sentado, que era o computador, vamos dizer assim. Tá, então essa é uma imagem que foi retirada aqui da PUC do Rio em 2013, 2018, 2013, tá, no núcleo de memória. Então, como vocês podem ver, ó, toda essa parte da sala aqui era o computador. Então a gente tinha aqui os HDs, a gente tinha aqui uma outra parte, ali a gente tinha outra parte. Então tudo aqui dentro juntava tudo e virava um computador. Mas o que eu queria mostrar para vocês é que as fitas magnéticas, elas eram muito utilizadas antigamente como leitura e gravação de dados. Só que qual era o problema? A fita magnética, ela tinha que ser lida por inteiro a informação. E como vocês podem ver, ela não tinha aquela tecnologia que o HD tinha de ter vários discos interligados. Então você tinha que procurar dentro daquela fita aquela informação, e aí você lê aquela informação, aí você buscava aquela informação, passava para o computador, aí ele processava a informação, aí ele gravava aqui de novo. Bem, era uma coisa muito demorada e era uma coisa que acabava não dando muito benefício. Então a fita magnética foi um antecessor do HD, né? Então depois da evolução da fita magnética que a gente teve aí a criação dos HDs dentro dos computadores. Mas só mostrando para vocês então que a fita magnética foi um dos recursos mais comumente utilizados no princípio aí da computação. As fitas magnéticas são uma forma de armazenamento de dados. Não, isso aqui eu já tinha lido, desculpa. Aqui, a história dela.
As fitas magnéticas retomam ao final da década de 40, lembra? Os HDs começaram em 50, as fitas terminaram em 40 e foram amplamente utilizadas para armazenamento de dados até a população de dispositivos de armazenamentos mais modernos, como os discos rígidos e os SSDs. Elas foram comumente usadas em mainframes e servidores devido à sua capacidade de armazenar grandes volumes de dados de forma relativamente barata. E tem uma outra vantagem nisso daqui. Deixa eu ver se aqui... Não, aí a gente já começa a falar dos disquetes. Uma outra vantagem que fez com que as fitas magnéticas durassem tanto tempo é que, como eu acabei de falar, elas duram muito tempo. Se você pegar uma fita magnética, né, aquelas toca-fitas de lá da época do teu vô, do teu pai, e colocar para tocar hoje, ainda vai ter informação lá, vai ter música lá ainda, vamos dizer assim. Então as principais vantagens é que, primeiro, era uma tecnologia fácil, ela era barata e ela durava bastante tempo. E ela tinha uma vantagem que a gente acabou sofrendo com isso nos HDs, que quando acabava a energia elétrica, vamos dizer assim, dentro de uma fita, né? Você está lendo aí o teu computador, ele está funcionando, está lendo aí as informações na fita. Se acaba a energia elétrica daqui, a fita não é danificada. Então o que acontece? Ela não sofre por falta de energia elétrica. E como eu expliquei para vocês, os HDs eles sofrem por causa dos discos que estão em rotação. Então a fita magnética foi muito utilizada e é utilizada até hoje, ainda em alguns casos, principalmente em servidores e tudo mais. Então a gente vê aí que teve uma dificuldade na evolução tecnológica da fita para o HD, justamente por causa desses problemas. O HD era mais rápido? Era, só que em compensação se acabava a energia elétrica ou se alguma poeira, alguma sujeira entrasse dentro dos discos, danificava eles e a gente não conseguia mais ler as informações. Então foi difícil perder as fitas magnéticas, mas a gente teve a evolução e continuou. Uma outra coisa que armazenava bastante informação é os disquetes, né? Não sei se algum de vocês teve contato com isso. Os disquetes são dispositivos de armazenamentos removíveis compostos por um disco magnético fino, protegido por uma capa plástica. Eles foram amplamente utilizados nas décadas de 80 e 90 como meio de transferência e armazenamento de dados em computadores pessoais. Então você vê que os disquetes eles vieram depois dos HDs. E basicamente, se a gente for dar uma analisada aqui, ele é como se fosse um disco, né? Então essa daqui é a capa protetora dele, ó, tá vendo? Essa parte aqui é a capa protetora dele. E dentro dessa capa protetora é como se tivesse um disco de vinil. É um plástico magnético que tem as trilhas e seções como um HD, só que ele é um disco único, ao contrário dos HDs que eram múltiplos discos. E ele foi bastante utilizado como leitura e gravação de dados. Então, se eu queria pegar uma informação de um computador e passar para outro, né, no lugar de eu ter que desmontar o computador, tirar o HD e ligar o HD em outro computador, eu poderia colocar um disquete. Esse disquete então armazenava aquela informação e eu colocava essa informação em outro computador. Basicamente é como se fosse um pendrive. Então esse daqui é o avô do pendrive, né? Vamos dizer assim. Porque depois da evolução dos disquetes vieram os CDs e DVDs, e aí hoje em dia a gente tem os Blu-rays, né? E aí sim acredito que venham os pendrives, por assim dizer. O problema desses disquetes é que assim, eles não tinham muita segurança na hora de manter as informações. Por quê? Você imagina que é um elemento que armazena magnetismo. Só que se você não o usa com frequência, esse magnetismo vai perdendo força. E outra coisa, aqui ele tinha uma camada protetora de plástico. Só que como vocês podem ver, tem várias partes dela. Essa parte aqui chanfrada é onde que a gente usava o leitor para ler os dados. Tá? Então aqui, ó, vou pegar o exemplo desse laranja que fica mais visível, tá? Então essa parte preta,
como vocês estão vendo aqui, ela é o disco magnético, ela é o plastiquinho que está armazenando a tua informação. Então, como vocês podem ver, ele tem muito acesso a ambientes externos. Então, pode sofrer ranhuras, pode sofrer danos físicos, né? E como a gente também falou, pode fazer interferências magnéticas aqui dentro. Tanto é que naquela época, uma das coisas, pensando aí na vida oculta dos hackers, né? Quando alguma pessoa, vamos dizer assim, um policial ia dar batida na casa de um hacker, o hacker, para ele destruir o computador da pessoa, né, dele, vamos dizer assim, em questão de segundos, era só ele ter um super imã e colocar um super imã perto do HD, perto dos disquetes dele, que aquela informação ela ia ser toda danificada e o policial não ia conseguir ter provas que validavam que ele era um hacker. Lógico que é, né? Uma atitude dessa ia ser meio estranha, mas era uma coisa que não, né? Não é muito comum de acontecer, mas assim, você é dono do teu computador, né? Se você quiser pôr fogo nele, você põe. Se você quiser destruir ele, você destrói. É que assim, vamos dizer assim, numa cagada muito grande, né? Desculpa a palavreada aí, mas, né? Cagada muito grande, mas justo na hora que eu quis destruir o meu computador, a polícia chegou, sabe? Assim, foi uma... Ai, não tá vindo a palavra agora, cara. Não é consistência, né? Eu não vou lembrar. Bem, deixa pra lá. Então, assim, nada te impede, né? Se eu tenho, por exemplo, uma folha de papel, eu posso amassar a folha, né? Então, a polícia, teoricamente, ela não teria uma prova que me incriminasse por isso, né? Bem, continuando aí, os disquetes foram introduzidos pela IBM na década de 70 e se tornaram padrão para armazenamento de dados em computadores pessoais durante as décadas seguintes. Eles foram gradualmente substituídos por tecnologias mais avançadas, como CDs, DVDs e os USBs. Tá? E aí a gente tem um exemplo agora, parando de falar um pouco do passado, falando um pouco mais de elementos do presente, a gente também tem os SSDs, né? Solid State Drivers. Os SSDs, eles são dispositivos de armazenamento de dados que utilizam memória flash para armazenar informações de forma semelhante aos pendrives, mas com maior capacidade e desempenho. Eles não têm partes móveis, o que os tornam mais rápidos e confiáveis do que os HDs tradicionais. Qual é a vantagem de não ter parte móvel? Ele não sofre danos se acabar a energia elétrica ou, né, se enquanto ele estiver sendo utilizado, sei lá, pensa no notebook, sem querer a pessoa tromba no notebook ou, né, colide com alguma coisa enquanto está com o notebook na mão, então ele não teria esse tipo de dano e o HD ele já sofre esse tipo de dano, tá? Um exemplo que a gente pode ver é esse aqui, ó. A gente tem aqui uma das marcas mais comumente utilizadas no mercado hoje, que é a Kingston. Não é a única, mas ela é bem forte, bem consistente, bem robusta, vamos dizer assim. Essa tampa protetora que a gente viu aí, que é bem semelhante à dos HDs, né? Ela existe ainda, né? Só que a diferença é que embaixo dessa tampa magnética só tem componentes e circuitos eletrônicos, ó. Então, se eu abrir isso daqui, eu só tô tipo deixando ela mais propensa a danos físicos ou a contato com algumas outras substâncias e componentes, mas não que se entrar uma poeira aqui, como era o caso dos HDs, vai danificar o meu HD inteiro, certo? Então aqui já é uma proteção apenas física mesmo. Na outra era uma proteção assim muito necessária. Se não tivesse, com certeza a gente teria muitos problemas. E como vocês podem ver, um SSD ele tem praticamente as dimensões e até quase o peso de um cartãozinho de crédito, né? Você tem o teu cartão do banco, ele é praticamente o tamanho aí de um SSD, né? Lembrando, né? Vai depender das dimensões
do SSD, mas sim, né? A gente pode ver que tem SSDs que são extremamente rápidos e pequenos. Então a gente tem aqui essa diferença. Tem SSDs que são ligados diretos na placa-mãe, como vocês podem ver aí, que já tem a tecnologia PCIe, e tem outros SSDs que ainda usam os cabos SATA de alimentação e de transferência de dados. Mas o ganho que a gente tem por utilizar um HD do tipo SSD, ele é muito melhor do que se for só um HD tradicional. Se vocês derem uma olhada, deixa eu... tem um videozinho que eu não vou poder mostrar aqui, né, por direitos autorais e tudo mais, mas eu passo ele para vocês, que é um teste que a pessoa montou o mesmo computador com os mesmos componentes, hardware, especificações. A principal, única diferença que ele teve entre os dois computadores é que um computador tinha um HD e o outro computador ele tinha um SSD só. O resto, processador, placa-mãe, conexão, tudo era mesmo, era idêntico. Eram dois computadores idênticos, os dois iguaizinhos, só que mudava, que um era HD e o outro era SSD. No vídeo mostra que assim, quando você dá o start, né, para até carregar o sistema operacional, o HD ele gasta coisa assim de 20 segundos, né, o que não é muito, mas querendo ou não, hoje em dia é um tempo demorado. E o SSD, ele liga em questão assim, de 2, 3 segundos, ele já está com o sistema operacional carregado, com a área de trabalho à mostra para o usuário trabalhar. Então tem uma diferença muito grande. Então a dica que eu dou para vocês é assim, se vocês têm um computador velhinho em casa e não tem muito dinheiro para gastar e comprar componentes novos e quer dar um upgrade, né, quer fazer o teu computador ficar um pouco mais rápido, uma das características que você pode substituir nele, que por si só já vai dar um bom ganho, é substituir os HDs por SSDs. Lógico, dependendo aí de quão velho que for o teu computador, né? Mas se tiver essa opção, só de você trocar o HD por um SSD, você vai ver que você já vai ter um bom ganho de desempenho aí na tua máquina, sem precisar trocar processador, sem precisar colocar memória e assim por diante, tá? Então fica aí a dica para vocês. Falando um pouco sobre a história do SSD, os SSDs começaram a ganhar popularidade na década de 2000, né? Então aí quando teve o boom do milênio, inicialmente em dispositivos portáteis, como laptops e dispositivos móveis. Com o tempo, eles se tornaram mais acessíveis e começaram a substituir os HDs. Em muitos sistemas de computadores, devido aos seus benefícios em termos de desempenho e confiabilidade. Gente, eu lembro que o sonho de consumo meu, quando eu estava na faculdade, era ter um SSD. E só para vocês terem uma noção, pensando na questão de custo, 1 GB de HD, pensar num exemplo assim, 1 GB de HD naquela época custava tipo R$1. Então se você tinha um HD de 500 GB, ele te custava R$500. Também era um absurdo, né? Mas se você queria ter um HD de 500 GB em SSD, você ia pagar quase R$10 por giga. Então um HD de 500 GB custava quase R$5.000. Era muito caro. Tanto é que assim, HDs, né, SSDs de 500 GB naquela época nem existia, mas normalmente o pessoal usava aí, sei lá, 50 GB, 100 GB, 120 GB. Então tinha uma limitação muito grande nessa parte, principalmente pelo custo, né? Mas era uma tecnologia muito boa. O que o pessoal fazia naquela época? Eles deixavam o sistema operacional num SSD pequenininho, que nem a gente falou aí, 12 GB,
sei lá, 50 GB, nem isso, né? Vou colocar 20 GB, um HDzinho pequenininho, só com o sistema operacional rodando, e aí colocava um outro HD tradicional lá. Então, só de você ter um SSD dentro do teu sistema operacional dentro de um SSD, teu computador ele já ficava muito mais rápido do que se tivesse só em um HD, né? Então, pessoal, assim, no meu caso, que não tinha muito dinheiro, tinha um SSDzinho só para o sistema operacional e um outro HD tradicional para armazenamento dos dados, tá? E agora, só para finalizar a nossa aula, o exercício aí que eu queria passar para vocês hoje é uma pesquisa. Então, vocês têm que desenvolver uma pesquisa informando a diferença entre a velocidade, a taxa de armazenamento e o custo dos HDs IDEs, SATAs e PCIs. Só para vocês terem uma noção aí disso. Tá? Existem fitas magnéticas para armazenamento de dados especializadas em servidores atualmente sendo utilizada ou ficou apenas no passado? Então é aquilo que eu perguntei para vocês, né? Fita magnética, hoje em dia ainda é utilizado? Se sim, aonde é utilizado? Ou não utiliza mais? Então explica, dá o seu parecer aí sobre as fitas magnéticas, se elas ainda são utilizadas ainda hoje. Quais os modelos e tamanhos dos disquetes que existiram, informando a velocidade de leitura e espaço de armazenamento, tá? Ignora esse A aqui. E espaço de armazenamento. Como vocês viram aqui nessa imagem, tinham vários disquetes de vários tamanhos diferentes. E assim, não era apenas estético o tamanho. Então tinha diferença entre os tamanhos, que eu falo, não o tamanho físico, mas o taxa de transferência de dados e de armazenamento de dados entre cada um desses tamanhos aqui de disquetes. Tá? Então, se você às vezes conversar com teu pai, com o seu avô, ele vai conseguir te explicar um pouco melhor aí sobre essa parte da diferença aí dos disquetes. Qual é a taxa de leitura e gravação, bem como armazenamento e custo de um SSD existentes no mercado? Então, como a gente viu aqui, a gente tem o exemplo da Kingston, mas a Kingston não é o único. Esse daqui, ó, tá vendo? É um de 120 GB, mas a gente tem outros modelos e outras marcas de SSD aí que existem no mercado. E eu queria que vocês tivessem um testezinho, né? Desse uma pesquisada no mercado e pegasse esses dados. Gente, para você fazer a última questão, meio que obrigatório você ter realizado todas as anteriores, tá? Porque a última questão, o que ela pede para que você faça? Ela pede que você crie 2 gráficos comparando as tecnologias abordadas de HD IDE, SATA, HD PCI, fita magnética, disquete, HDs e SSDs, quer dizer, tudo que eu mostrei, expliquei aqui durante a aula, em velocidade de leitura e gravação e armazenamento de dados. Então você vai ter tipo um gráfico de pizza. Deixa eu pegar aqui um gráfico. Pizza não, torre. Acho que torre é melhor. Isso. Você vai ter um gráfico tipo esse daqui, ó. Lógico que não tem nada a ver com a aula, só estou colocando aqui para dar uma ilustrada para vocês. Então, basicamente, depois vocês vão ter um gráfico do tipo esse daqui, ó. E aí você vai colocar aqui taxa de transferência, né? Taxa de transferência. Aí você vai colocar aqui 0 até o número tal. E aí você vai colocar HD. Aí você vai colocar aqui o tamanho. IDE, SATA, disquete, bababá. Então você vai colocar os nomes aqui e vai colocar aqui as barras para as pessoas verem. Vai ficar mais visível. Porque eu falo sobre essa evolução tecnológica, sobre esse crescimento, esse ganho que a gente tem, mas assim, nada melhor que um gráfico para você conseguir comparar esses valores e conseguir ver de uma maneira um pouco mais óbvia essa evolução que eu falei para vocês, tá? Então, vocês vão fazer 2 gráficos, um deles com a velocidade de leitura e gravação de dados, taxa de transferência de dados, e o último sobre a taxa de armazenamento de dados. Então, qual que era a capacidade máxima de armazenamento de dados entre cada uma dessas tecnologias. Tá? Então, dá uma pesquisada, faz esses gráficos e passa eles para mim. Obviamente, como eu falei para vocês, a grande maioria dessas informações já estão aqui nas perguntas anteriores. Então, se você fez essa parte aqui de cima, você já tem a maior parte dos dados
para realizar e criar esses gráficos aqui na parte de baixo. Tudo bem, gente? E aí eu encerro então a nossa aula de hoje, falando aí sobre os HDs. Na próxima aula nossa aí a gente vai ter a nossa aula síncrona, né? Então, é que hoje eu estou gravando no dia 22, mas essa aula aqui vai ser publicada no dia 26. A nossa próxima aula é no dia 2, lembrando que toda primeira semana do mês a gente tem a nossa aula síncrona, então vocês vão estar online no horário dessa aula, e aí eu vou abordar um desses fatores aí que estão sendo explicados aí para vocês. Lembrando que essa atividade vai ser publicada no Teams, então eu vou criar um canal lá no Teams para vocês postarem essa atividade e aí vocês coloquem ela lá. Lembrando que entrega de atividade vale então a presença de vocês. Tudo bem, gente? Era isso que eu queria falar para vocês na aula de hoje. Beijo a todos e tchau!